Olá, artistas, tudo bem com vocês? Bom, gente, vamos começar mais um vídeo para o nosso canal no YouTube e hoje com uma convidada especial. Eu aqui de Vitória, Espírito Santo e ela diretamente de São Paulo, SP. Bom, estou conversando hoje com Juliana Machado. Ju, ela começou a sua trajetória um pouquinho antes do online, dinamizou essa trajetória no online e hoje está aí presencialmente nos palcos do Brasil, se Deus quiser, do mundo. E nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre essa trajetória de amor ao teatro, de amor à arte. E a Ju vai conversar conosco. Então, a Ju é uma sempre aluna, ela começou no virtual, nos nossos cursos online, foi monitora durante um período devido ao seu destaque como aluna, e além disso, é uma grande amiga e que a gente nunca mais se desgrudou, e eu acho que a gente nunca mais vai se desgrudar, Ju. Você gostando ou não, é isso que eu tenho para você hoje. Você está no nosso coração para sempre e vai ser nossa sempre aluna, vai ser nossa sempre parceira e a gente tem o maior prazer. Por uma coisa que é importante falar eu só vi a Juliana uma vez ao vivo e a cores, né? Dei um abraço nela. E se Deus quiser, em breve estarei junto com ela de novo para compartilhar um momento incrível na trajetória dela. Bom, Ju, sem mais delongas, eu quero que você se apresente para nós, contando um pouquinho quem é você, como que começou a sua trajetória e como que foi tudo de lá até aqui. Com vocês, Ju Machado. Uhul! Gente, que apresentação chique, meu Deus. Sim, nunca mais vou me desgrudar de vocês, tá, gente? Me aturem. É sobre. Oi, gente, eu sou a Ju Machado, atriz, cantora, roteirista, aspirante a dramaturga, poetisa, compositora, enfim, muitas coisas. Sou muito ligada à arte desde criança, desde sempre. Sempre quis ser atriz, sempre quis ser cantora. E, enfim, minha trajetória aí, eu costumo dizer que eu nasci artista porque eu não lembro quando que tudo isso começou. Só sei que minha alma sempre foi da arte. E para mim é uma honra estar aqui, né? Depois de todos esses anos de convivência com a Bel, mesmo que distante, né? É. Para poder contar um pouco. Geograficamente, porque no coração, praticamente todos os dias a gente se fala de alguma maneira, nem que seja dando uma curtidinha em alguma coisa no Instagram. Exatamente. E para mim é uma honra estar aqui para a gente poder celebrar um momento muito especial e muito importante para mim, na minha carreira também. Então é isso, gente. Essa sou eu. Ju, conta um pouquinho como tudo começou. Conta pra gente assim, como é que começou a sua história com a arte? Na infância, na adolescência, na juventude? Aí você é jovem ainda, mas enfim, como é que foi toda essa trajetória? Conta pra gente. Obrigada pelo jovem. É É... sim, é sim. Quando você tiver a minha idade, você vai falar: Nossa, eu era um bebê. Ai, gente, estou me sentindo um pouquinho velhinha, mas tudo bem. Então, como eu falei, né, eu sempre me encantei muito por arte, mas foi ali na escola eu comecei a fazer aula de música com 8 anos de idade, e foi a mesma época que eu entrei na igreja, então foi na igreja mesmo que eu tive um contato maior com arte, tanto cantando, dançando e atuando. Então, a Uhum. minha primeira peça de teatro, uma mini peça de Dia dos Pais, foi na igreja. E desde então, vamos dizer que eu nunca parei, né? Sempre que tinha alguma peça ali em culto das crianças, culto dos jovens, eu estava metida lá no meio e estava fazendo isso até hoje. Que bom. E aí, como é que surgiu o teatro especificamente na sua vida com um olhar mais apaixonado, mais interessado, mais disponível para pensar, inclusive em carreira? Como é que foi essa virada de chave aí, Ju? Olha, foi em 2017. Eu tinha mudado de filial da minha igreja, né? Por conta que eu tinha casado e tudo. E aí, anualmente, na época da Páscoa, a gente fazia uma peça de teatro com os adolescentes. E aí, como sabiam que eu gostava muito disso, né, me chamaram para fazer parte. E aí eu escutei uma música nesse ano aí de 2017 e falei, cara, essa música daria muito uma peça de teatro. E eu que levei a proposta, mas que não tinha nada a ver com Páscoa, né? E a gente ficou um ano ensaiando essa peça. A gente chegou a apresentar no final daquele ano. E aí eu comecei a perceber o quanto eu gostava de teatro. Eu acho que eu nunca tinha me dado conta, sabe? Assim, eu Uhum. sempre quis ser atriz de audiovisual, sempre quis ser atriz de novela. Nunca eu gostava do teatro, mas não tinha esse olhar do tipo, nossa, como é legal fazer isso, como é legal.
estar num palco, como é legal me transformar, né, numa personagem. Posso te interromper um E pouquinho? Eu pode. vou falar minha história, né? Acredito que talvez a sua também seja dessa parecida com isso. Nós, atores, o nosso primeiro contato direto com as artes cênicas foi através das novelas ou através dos filmes. Porque, infelizmente, no Brasil, a nossa ida a um espaço cultural chamado teatro é raro. Então, muitos de Uhum, nós passamos a infância, parte da adolescência, muitas das vezes, sem ter a chance de entrar nesse espaço, sem ter a chance de percorrer os palcos, ver os atores de perto, ver como é que é a arte ao vivo e a cores. Então, para nós, inicialmente, o nosso interesse por artes cênicas vem muito desse lugar, da televisão, uhum. dos filmes, das novelas que a gente assiste. Então, eu acredito que para você tenha sido parecido. Sim, sim. E é engraçado, porque eu estudei boa parte da minha vida em escola particular e eu tive esse acesso, né? Eu ia sempre no teatro, mas eu nunca tinha me visto ali. Eu sabia mais ou menos, né? Tipo, isso aqui é atuação e tudo, mas eu não tinha essa vontade de estar num Uhum. palco, por exemplo. E aí isso foi alimentando, né? Esse bichinho da arte me picou ali nesse ano de 2017. E foi uma peça que foi muito interessante, porque ela foi sendo construída um pouco antes, né? A gente fez um grupo ali para criar dramaturgia e tudo. Só que a gente nunca conseguia chegar no final dessa peça. E a gente Uhum. estava vivendo, todo mundo estava vivendo a mesma coisa nas suas vidas pessoais do que a gente estava falando na peça. Então, a gente foi tocado de uma forma muito louca, assim. E eu lembro que a gente terminou a peça no dia da apresentação. No- E aí a gente chorava, foi uma gritaria, tipo, terminamos, terminamos. E acabou que a gente apresentou mais duas vezes em outros lugares, né, outros espaços. E foi muito marcante para mim, assim. Eu falei, cara, como isso me transforma como pessoa, né? Uhum. Eu vivi um papel de protagonismo nessa peça que eu não queria, não me achava capaz, porque eu sempre me achei muito miudinha, assim, sempre me achei mais cara do audiovisual do que do teatro. E aí foi um trabalho, assim, de muito ensaio, muita dedicação com pessoas que não tinham nada a ver, não tinham experiência com teatro, para eu conseguir entregar as nuances que a personagem precisava. Mas eu fiquei muito apaixonada, e a partir daí eu comecei a pensar nessa possibilidade de fazer teatro, mas impedida por conta de trabalho, né? Porque eu trabalhava integralmente, aí a maioria dos cursos eram muito caros. A gente está em São Paulo, gente, vocês têm noção de quanto custa um curso de teatro profissional ou curso rápido de teatro, tipo, é 500 conto para cima, assim. É meio Uhum. surreal, é meio absurdo. E os que eram gratuitos eram muito longe da minha casa, então eu fui alimentando esse sonho no decorrer dos anos, entendendo como que eu poderia me encaixar nesse espaço. Então eu entrei nesse ano numa faculdade de pedagogia, pensando em um dia eu vou conseguir um estágio, vou trabalhar meio período e no outro eu começo a estudar teatro. Dá vazão ao seu sonho, né? Isso. E E aí, foi você se formou em pedagogia. assim, me formei em pedagogia. Além de ter se Em... formado em pedagogia, trabalhou em sala de aula Uhum. e viu a Por algum realidade do Brasil em relação à educação, como que é desafiador. E aí, como é que foi o abandonar a sala de aula e mergulhar nesse universo do teatro com tantas incertezas? Comenta pra gente como é que foi essa mudança de trajetória. Por um lado, foi muito bom, porque eu estava com a minha saúde mental muito abalada, né? Eu já estava fazendo aula de teatro presencial quando eu estava trabalhando ali na escola, ali na minha cidade, né? Então eu fiz um curso gratuito e ele era aos sábados. Assim, o sábado para mim era sagrado, assim, precioso, porque era um dia que eu ficava livre, sabe? Assim, daquele peso de que a escola me trazia, né? Porque é isso, a realidade do professor ela é muito É, difícil em eu, muitos aspectos. eu passei por algo semelhante. Eu fiquei 19 anos em sala de aula e os últimos 3 anos foram os anos em que eu me formei em artes cênicas, que foi o período, 3 anos e meio.
E os últimos 3 anos e meio foi o tempo que eu, além de professor de história, eu também desejava ser ator. E aí você ter Uhum. jornada tripla, porque o professor trabalha na sala de aula, ele trabalha em casa e eu tinha ainda o teatro para dar conta. Então foi bem desafiador. Quando eu olho para trás e falo assim, ainda bem que eu tinha um pouco mais de juventude para poder dar conta disso, a energia para dar conta. Uhum. Talvez hoje eu não tivesse tanta disponibilidade por conta de sono, de cansaço e de uma série de outras coisas. E eu acredito que para você não tenha sido diferente, né? Ainda mais que São Paulo, que pelo menos a gente conversa muito sobre isso, os deslocamentos são muito altos, você às vezes tem que sair de um lugar para o outro, você fica 2, 3 horas dentro de uma condução. Aqui no Espírito Uhum. Santo, quando a gente fica 30, 40 minutos, meu Deus, parece que a gente está morrendo porque é longe pra caramba. E quando a gente fala para vocês de São Paulo, de Brasília, do Rio de Janeiro, que foram 35 minutos dentro da condução, você fala, você para de palhaçada porque está muito pertinho. 1 hora pra gente é perto, gente, você tem noção? Olha aí, mas é isso. E aí, é uma coisa importante, Ju, como é que foi assim o seu amadurecimento na mente mesmo? Cara, eu quero tentar isso, eu quero. Por quê? Eu vou falar na minha experiência. Eu comecei a fazer teatro por paixão. Eu era apaixonado Uhum. por teatro. Ao longo do curso, eu falei, cara, eu não quero. Eu cheguei a uma determinada época, eu tinha uma professora de psicologia do teatro, e era o nome da disciplina. E ela falou assim. Aí a gente estava conversando sobre carreira e sobre estudo e tal, e eu falei com ela: olha, eu não quero estudar outra coisa que não seja teatro daqui para frente. E aí ela sorriu, né, e falou assim: bem-vindo ao time. Ela era psicóloga, mas era atriz, então ela não atuava como psicóloga, ela era professora de arte cênica, ela colocava peças no palco, enfim, uma pessoa incrível. Infelizmente ela Uhum. faleceu há alguns anos, nos deixou. E aí a saudade fica muito grande. Mas ela foi uma pessoa muito importante de falar assim, Abel. Ela sentou comigo, olhou no meu olho e falou assim: vai, começa a estabelecer estratégia, já que está te consumindo tanto essa demanda, não deixe isso morrer dentro de você. E como é que foi Uhum. assim, a Ju, que era uma estudante de teatro, uma pessoa que tinha interesse pela arte, enxergar isso como profissão, enxergar isso como um ofício? Como é que foi isso? Como é que é isso hoje na sua vida? É, assim, acho que vem um pouco com essa mudança também da minha vida ali como professora para atriz mesmo, profissional. Porque dentro da escola, como eu dava mais recreação para os meus alunos, eu já introduzia muito jogos teatrais para os meus alunos, eu já levava personagens minhas infantis para os meus alunos, e aí eu via que aquilo estava dando certo, que as crianças respondiam, os pais respondiam muito bem, né? Eu fazia peças no meu curso e os pais iam, levavam as crianças para me assistir, e eu falei, cara, isso pode dar muito certo para mim, Uhum, porque eu sempre fui muito insegura, né, você me conheceu numa época que eu era muito insegura, que eu me achava meio louca. Eu nunca tive um apoio, assim, da minha família, né, das pessoas que estavam à minha volta. Eu sempre fui muito sozinha nesse sonho. E aí eu começar a ver que eu estava furando uma bolha e eu estava tendo um retorno com isso, retorno de pessoas aleatórias, né? Os pais dos meus alunos. Gente, criança é muito sincera. sim. Se você tá fazendo um negócio ruim, a criança vai olhar na sua cara e vai dizer que tá ruim. Sem cerimônia. Exato! E aí as crianças se apaixonando ali pela Zuninha, que era uma abelha. Era uma personagem que eu tinha criado dentro da igreja, mas eu falei, vamos testar lá fora? E aí eu testei fora e deu certo. E aí depois eu acabei criando uma outra, que era a Mia, mais voltada para o público cristão, infantil e tal. E vi que deu certo também. Falei, cara, isso é muito possível, né? É só a gente entender os caminhos, entender como chegar nesses lugares, como acessar. Então, acho que foi virando essa chavinha na minha cabeça nesse meio tempo. E quando eu estudava ali na fábrica de cultura, eu fiquei praticamente 2 anos ali e eu tive uma professora incrível, a Cleide, que ela realmente me impulsionava. Ela me lembrava muito você, Abel. Tipo, aparece um teste de elenco, ela manda pra mim, sabe? Aparece uma oportunidade, ela manda para mim. E eu falei, cara, eu preciso aproveitar isso de alguma forma, eu preciso investir. Eu tô tão. Eu amo teatro, sabe? Eu gosto de chegar no espaço do teatro.
Eu e a Cleide, a gente fala, gente, o cheiro do teatro, sabe? É único, assim. É É, um espaço que eu me sinto acolhida, um espaço que. essas. É engraçado isso, né? Que a gente que é artista. Essa semana eu fui a um teatro aqui e dia 20 de agosto a gente tem agenda nesse teatro. A gente vai apresentar uma peça que o nome da peça é A Peso de Ouro e é uma releitura da peça Um Rubi no Umbigo do Ferreira Goulart. E aí a gente vai apresentar essa peça. Eu fui ao teatro para fazer uma visita técnica no espaço. Uhum. Só o fato de você entrar no teatro já dá um negócio, é diferente. Pra gente que é artista, é tão assim, eu vou falar por mim, tô em casa, entendeu? É muito gostoso isso. Exato, e assim, independe do tamanho do teatro. Para mim, o teatro mais simples ele é o mais lindo, sabe? Assim, Uhum, é uma coisa única. Eu costumo dizer que o teatro ele é meio mágico, assim, né? Eu me sinto num universo paralelo. Eu sim, entrei aqui, o meu problema ficou lá fora, minhas preocupações ficaram lá fora. É um espaço muito meu. sim. Então, eu tive essa sensação quando eu pisei no palco ali da Fábrica de Cultura pela primeira vez, que eu olhei e falei: caraca, eu quero estar aqui para sempre. Então foi nesse momento, assim, foi nessa transição ali de entender que meu tempo na escola talvez já tivesse encerrando e lidando com isso, né? Porque quando eu entrei nesse curso profissionalizante, eu tive que sair da escola. Então foi bom por um lado, foi bom para o meu emocional, mas foi ruim pela questão da grana. Eu fiquei um ano praticamente sem grana nenhuma, sem renda Uhum, nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, cara, se eu tô aqui é porque Deus abriu essa porta para mim nesse momento, né? Pra você ter ideia, eu tinha feito uma prova, porque para fazer esse curso que eu faço hoje, a gente passa por duas provas, né? Um vestibulinho e uma prova de aptidão. E entrei em 2025, no começo de 2025. Em 2015, eu fiz o vestibulinho para entrar nessa mesma escola para cursar canto e eu reprovei na prova teórica. Então, assim, 10 anos depois, jamais passou pela minha cabeça que eu fosse entrar, né? Então, foi uma mudança muito grande para mim, mas eu fui muito certa. Tipo, se eu tô entrando é porque chegou minha hora, chegou meu momento. uhum. E aí, assim, aí você começou esse curso profissionalizante, que foi em 2025? É, no começo de 2025. E aí agora você está na fase reta final. Como é que Uhum, foi assim porque eu vou falar pela minha experiência. Quando eu comecei a estudar teatro, e aí eu estava no curso de qualificação profissional em ator, né, em atuação, eu olhei para aquele universo e falei assim, gente, quanto mais eu estudo teatro, menos eu sei. É tão gigantesco esse universo, é tão vasto, que você fala assim, meu Deus, se eu tiver 10 vidas, nas 10 vidas eu não vou conseguir aprender tudo que esse lugar tem para nos oferecer. E essa é a impressão que você também tem, assim, de acordo com o momento que você vai vivendo novas experiências, novos conteúdos, novas oportunidades de se colocar no palco, de se colocar em cena. Você tem essa visão semelhante? muito, muito, assim. Primeiro que nesse curso, quando você faz um curso livre, você aprende mais coisas técnicas Práticas. no sentido de práticas, projeção vocal, expressão corporal, expressão facial e tal. Mas quando você entra para um curso profissionalizante, um curso mais sério, assim, técnico, que te prepara profissionalmente para aquilo, você olha e fala assim: caramba, tudo é muito surreal. Uhum, São coisas mínimas, assim, que mudam totalmente o seu olhar sobre você, sobre a sua atuação e sobre a sua forma de ver o teatro. Então, uhum. hoje, eu até assisti um amigo meu no mês passado, o Vandré Silveira, ator maravilhoso, fez Lázaro na novela Jesus, né? Um dos papéis mais marcantes dele. E ele veio perguntar para mim, e aí, Ju, o que que você achou? Eu falei, nossa, que lindo sua expressão corporal, não sei o quê, sua presença, a iluminação. Aí eu falei para ele, nossa, que saco, né? Quando a gente estuda teatro, que eu tô falando só de coisa técnica. Eu nunca mais consegui assistir uma peça de teatro com olhar de espectador. A gente assiste com olhar de ator, olhar de produção, olhar. Uma luz que entrou, você fala assim: meu Deus, essa luz. Meu Deus, olha que trilha sonora interessante. O deslocamento do ator pelo palco. Olha que interessante ele demonstrando esse sentimento através do andar, através do gestual, do uso do material de um elemento cênico. E você nunca mais assiste a cena, nunca mais eu vi filme.
série com um olhar de É. espectador. Eu não consigo. É, né, recentemente eu assisti o filme do Michael Jackson e é um filme interessante. Eu ficava observando a maneira com a qual esses atores deram vida a pessoas que já existiram. Então, Uhum, né, pessoas que algumas estão vivas ainda e existem no nosso contexto, e você fala, caramba, olha que loucura, como é que ele trabalhou essa expressão, tom de voz, e o próprio Michael, né, que é feito pelo sobrinho dele, que interessante a maneira com a qual ele conduziu o processo. Havia momentos que eu falava, gente, parece que eu tô vendo o Michael de verdade, e não um ator fazendo, que era o sobrinho dele, aí tem a semelhança física e tal, mas, uhum, enfim, muito louco isso. E aí a gente nunca mais, depois que você entra no universo teatral, você nunca mais desgruda disso. E outra coisa importante, no teatro a gente observa pessoas. E aí você vai no uhum. dentista, você vai no supermercado, você vai na academia e você não tem como dissociar isso. Você continua observando os trejeitos das pessoas, as maneiras com as quais as pessoas lidam com o mundo, com as emoções. Exato, é muito isso mesmo. E aí você vai estudando também toda a parte teórica da coisa. Eu sempre fui uma pessoa muito sentimental, né, então eu levava para o teatro muito: "Ai, eu quero sentir isso, eu quero expor isso através da minha emoção". E aí você vai meio que tirando isso para dar lugar à técnica, sem deixar a emoção de lado, né, Uhum. mas tentando balancear, e aí você vai trazendo essas referências do seu dia a dia. Você vai falando: "Gente, nem todo mundo é romantiquinho, fofinho o tempo todo. As pessoas têm nuances, as pessoas têm, camadas, né, de vida, de história". Então você começa a observar atores em cena, as pessoas que estão à sua volta, e você vai alimentando, o seu eu, ator, e até você mesmo, né, porque a atuação, ela não serve só para o momento ali de uma peça ou de uma gravação. Você acaba levando tudo que você aprende para a sua vida, né, porque você vai Aqui na, estudando o pior personagem do mundo, você vai entendendo as camadas dele, as sutilezas dele também. e aqui na oficina a Incrível. gente usa muito a expressão, né? Teatro é uma ferramenta para a vida. Eu falo Uhum. baseado na minha experiência. Você mencionou sobre a sua insegurança, né? Como que você se via insegura. E é muito isso, sabe? O ator condiciona a gente a esse, o teatro condiciona a gente a esse lugar. Você enfrenta seus medos. Em todos os sentidos. O tempo Não, não é só todo. o medo, não é só o medo de se expor no palco, são inúmeros medos. E aí, quando você vê que esse medo não dá choque, que ele não tira pedaço, que ele não vai te mutilar, blá, 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 você fala, ah, tá. E aí, quando você começa a colher os benefícios que ele traz na vida prática, você fala, ah, que legal. E aí você começa a vivenciar isso, você se torna uma pessoa mais objetiva, mais segura, mais incisiva naquilo que você quer. E é muito legal, se posiciona melhor. É Sim, lógico que perfeição não existe, né? Mas a gente saber isso é muito importante. Mas sim. continua, Ju, fala pra gente aí. E estabelece um senso crítico também, né. Ali onde eu faço, o curso, é uma instituição pública, então a gente já tem aí, né, uma questão política com arte, com cultura muito grande. Aqui em São Paulo a gente está vivendo um momento péssimo com relação à cultura. Muitos espaços estão sendo fechados, muitos atores têm sido literalmente, assim, agredidos para saírem de seus espaços. Então a gente tem isso muito, desde o primeiro semestre que a gente entra na ETEC, eles falam: "Gente, a gente precisa lutar para manter isso aqui de pé". É uma instituição que está aí na mira para ser praticamente tirado os cursos de teatro, de dança, enfim, principalmente o teatro, né. O teatro é uma ameaça muito grande para o governo aqui de São Paulo, então é uma questão muito delicada que a gente tem que lidar diariamente. E aí a gente entende isso, né, que o teatro é político, então o nosso corpo dentro desse espaço, ele representa muita coisa, né. A gente tem a minha turma majoritariamente é de mulheres, mas a gente tem muitos, uma galera muito grande da comunidade LGBT, muitos não binários, então diariamente a gente vai tentando lutar para que eles se sintam à vontade dentro desses espaços, porque às vezes ali é o único lugar que eles se sentem à vontade de estar, Pra existir, né, né? então para existir e para poderem se expressar, então é uma coisa, assim, dói pra gente quando a gente vê que é um espaço que é ameaçado,
mas também acho que isso dá uma força pra gente também, pra gente falar: "Não, a gente tá aqui e a gente vai ocupar esse lugar sim, e a gente não vai deixar essa peteca cair", né. É Perfeito. uma coisa que a gente tenta muito fazer. E é isso, né, entender o quanto a gente vale para esse lugar. Ju, a gente está caminhando para o fim do nosso bate-papo, e aí você vai apresentar uma peça como conclusão de curso nos próximos dias. Eu sei que eu estarei com você no dia 5, não é isso? Dia dois, Dia dia 2 2, dia 2 de de julho, julho. estaremos juntos para contemplar esse trabalho. Mas conta para mim um pouquinho sobre essa peça, dá uma breve sinopse da peça, convida as pessoas que estão assistindo esse vídeo que moram em São Paulo para estar com vocês. Então, rapidamente, faz a divulgação desse trabalho de conclusão de curso, porque quando você começou esse assunto sobre os espaços culturais, sobre a luta e tudo mais, eu acho que tem muito a ver com a peça que vocês vão apresentar. Ela passa, ela atravessa muito vocês nesse sentido. Então, resumidamente, coloca pra gente, situa a gente nessa peça, o nome da peça, onde que ela vai acontecer. Depois, na descrição desse vídeo, a gente vai deixar a agenda cultural para as pessoas poderem saber onde é que ela vai acontecer. E conta pra gente um pouquinho aí dessa história. O nome da nossa peça é Estação Marginal. A gente é o coletivo nós somos, né, o coletivo Ruptura Teatral. A gente tem a nossa página no Instagram também. E a gente vai falar muito sobre a cidade de São Paulo, sobre o contexto periférico, né. A peça se passa no contexto periférico e sobre as dificuldades e também, as formas, né, com que cada corpo periférico lida na vida para sobreviver, né. A gente vai falar muito sobre questões e pautas sociais que estão muito em alta hoje em dia, né, a escala 6 por 1, a violência contra a mulher, e a gente optou por fazer isso de uma forma muito leve, então a gente vai trazer esses assuntos, mas também vão ter a gente tem nuances na peça, né, para não deixar o clima tão pesado, a gente vai ter momentos muito cômicos também, muito leves, e a peça toda ela vai sendo ali construída através de uma rádio chamada Estação Marginal. Então vai ser muito legal, a gente também vai trazer a vivência da cultura periférica, né, através das músicas, então, nos figurinos também, a questão do grafite, enfim, a gente está realmente muito feliz com essa peça. A gente estreia dia 17 de junho na Galeria Olido, na Sala Olido, no centro de São Paulo, às 7h30. E aí a gente vai ter mais 3 apresentações depois da Olido, todas gratuitas, mas é muito importante que assim que a gente começar a divulgar, né, no nosso Instagram, você preencha o formulário com o seu nome e quantas pessoas vão estar com você, para a gente fazer um controle de público. E se Deus quiser, dia 23 de junho, no Teatro Paulo Leyró, em Santo Amaro, a gente vai ter também uma sessão com Libras, intérprete de Libras, uma sessão com acessibilidade. Que legal. E depois de toda essa trajetória, Ju, o que que você deixa de recado para quem está assistindo a gente sobre a experiência do teatro? O que que o teatro te trouxe e que ele tem te trazido e que você, olhando para a pessoa e fala assim, olha, faz teatro por isso. O que que você recomendaria para quem está assistindo a gente? Um conselho de Ju para o povo. Como é que é? Conta para a gente por que fazer teatro. Olha, como a Abel sempre fala, o teatro é uma ferramenta para a vida e não é meme, é muito verdade, assim, eu acho que o teatro ele te traz um pouco mais de autonomia, segurança, te ensina sobre a escuta, né, você ter uma escuta ativa para o outro, independente da situação. Teatro é uma arte coletiva, embora seja muito difícil trabalhar em coletivo, mas é um lugar que a gente aprende a se ouvir, a se respeitar e trabalhar junto, independente de qualquer coisa. E a gente a nossa frase, né, do meu coletivo, a gente pegou uma frase pra gente, que é da nossa última apresentação, da filosofia Ubuntu, que fala: "Eu sou porque nós somos". Então a gente acredita muito nisso, a gente acredita muito nessa frase, e a gente sempre tenta se lembrar dela para entender o quanto essa força coletiva é importante para tudo na vida, né. Então o meu conselho é esse: faça teatro, melhora a comunicação, sim, melhora o senso coletivo, o senso crítico, mas também é algo que vai te libertando dessas inseguranças e desse medo que a gente tem de ser a gente na vida É e de isso. sonhar também.
É isso. Bom, gente, eu vou infelizmente encerrar esse bate-papo, senão o vídeo vai ficar muito gigante. E aí, hoje em dia, tudo, né, tempo, né? Então as pessoas às vezes não têm tempo para assistir as coisas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os espetáculos, os dias dos espetáculos serão apresentadas a peça. Se Deus quiser, dia 2 de julho, estarei lá para te dar um abraço bem apertado e vibrar com você e com o seu elenco sobre essa peça. E vamos passear em São Paulo, por favor. Eu quero tomar um café com você, quero curtir um pouquinho São Paulo com você, pra gente prosear muito, jogar Por favor. bastante resenha e vamos curtir. E é isso, Ju, eu tô aqui para registrar esse momento. Eu queria muito gravar esse vídeo com você, justamente porque você é uma pessoa que marca positivamente a história da nossa escola. Nós tivemos 5 turmas online, uma média de 20 a 25 alunos por turma, e a nossa conexão foi gigantesca desde o início. Desde sempre. Falei, gente, que diferente, né? É online e a gente é tão amigo, a gente é tão próximo, a gente é tão franco, a gente é tão carinhoso um com o outro. E ficou esse registro. Então, assim, Ju, saiba que você mora no nosso coração. Fisicamente você não esteve na nossa escola ainda. Se Deus quiser, esse ano você vai vir para cá, fica no Ai, mínimo uma semana com a gente para vivenciar a experiência dessa escola durante uma semana. E meu sonho, já deixei isso bem claro para você, um dia a gente vai trabalhar junto. Eu não deixei, esse sonho tá só esperando Deus confirmar, mas a gente vai trabalhar junto e vai ser um barato ter você com a gente. E é isso, Ju, eu quero te desejar muito sucesso. Quero te desejar bênçãos infinitas na sua vida, que o teatro possa te trazer inúmeros benefícios profissionais, pessoais e de realização. A gente que é artista, a gente também tem que pagar conta, então que, por favor, que te traga prosperidade também. E é isso. E aí fica o convite. Diz rapidinho o nome da peça de novo, Estação? Estação Marginal. Estação Marginal. Eu tô louco para conhecer esse texto, tô doido para me divertir com vocês e, obviamente, refletir, né? Porque vai tratar de um tema bem interessante, que é a visão da Uhum. periferia, né, como que os periféricos veem esse mundo, como que eles lidam com as dificuldades. Acho que vai ser muito rico esse momento de reflexão que a gente vai ter com essa peça. E é isso, Ju. Eu quero que você dê um abraço gigantesco no seu elenco, que eles possam se sentir abraçados por nós aqui da oficina e a gente vai estar junto torcendo por todos vocês, da estreia até o último dia de apresentação. E quem sabe vocês não venham ao Espírito Santo apresentar. Fica aí a dica, ok? Já vai Olha, conversando com o elenco, vai que cola. ai que cola, gente. A gente ia amar, com certeza. Vai falando com eles, é sobre. Tá bom? Bom, gente, fica aí. Se você curtiu esse vídeo até aqui, aproveita. Curte nosso vídeo, compartilha com quem é amigo, com quem é do teatro, com quem gosta de artes cênicas. Inscreva-se no canal, por que não? O YouTube vai entender. Se você fizer comentários, os engajamentos passam a ser maiores. Então, faça essa corrente do bem, ajuda o nosso canal a ser mais conhecido para que as pessoas possam se alimentar de arte, se fortalecer da arte. Bom, gente, se você chegou nesse vídeo até agora, você, por favor, além de curtir, compartilhar, inscreva-se no canal para que você possa ficar ligadinho nas atualizações do que a oficina oferece para você. A gente tem o maior prazer de colocar semanalmente vídeos novos no nosso canal para que você entenda um pouco mais como funciona esse universo. E hoje eu trouxe a Juliana Machado, nossa sempre aluna, se Deus quiser, em breve nossa parceira. Isso é uma profecia, tá, Ju? E para que Deus Amei. possa trabalhar, para a gente, para encontrar os caminhos para isso acontecer e ser uma oportunidade bacana de crescimento para todos nós. A Ju começou com a gente a sua trajetória em 2021 e de lá para cá a gente tem só estreitado ainda mais os nossos laços, a gente tem ficado cada vez mais próximo, apesar da distância geográfica. E eu tô aqui, Ju, em nome da oficina para dizer para você sucesso, que Deus abençoe você, seu elenco, que seja uma experiência incrível para todos vocês, que possa ser um momento muito agradável para que todos vocês possam colher bons frutos dessa experiência teatral e quem sabe isso não seja o primeiro passo de muitos outros que virão para todos vocês, ok? E fica aí um convite, Ju, quem sabe essa peça também não vai estar aqui em Vitória sendo apresentada para a gente aqui do Espírito Santo. Joguei para o universo, vai que cola, tá? Sim, É isso, já vai amei.
Já vai conversando com o seu elenco sobre isso. Bom, Ju, é isso. Eu fico muito feliz em ter te recebido aqui. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado pelo seu carinho com a oficina. É tão bom quando a gente, né, recebe lá os seus comentários positivos, torcendo por nós, apesar da distância, sempre ali solícita, sempre ali pronta para agregar valor ao nosso trabalho. A gente fica muito, muito, muito feliz com tudo isso que você nos oferece. Bom, Ju, é isso. Desejamos a todos vocês um sucesso. A gente vai deixar na descrição desse vídeo os dias da peça, onde ela vai acontecer, e vou aproveitar para deixar os arrobas aqui também. Aqui eu vou deixar o arroba da Oficina de Atores Abel Santana, aqui o arroba do Abel Santana, aqui o arroba da Ju Machado e aqui o arroba da Companhia de Teatro. Como é o nome, Ju? Ruptura teatral. Ruptura Teatral. Clica lá, siga, compartilhe e ajude a ser. Olha só que bacana, gente, um espetáculo gratuito em São Paulo. Você vai ter a oportunidade de vivenciar a experiência da arte de forma gratuita. Então, não perde essa oportunidade, não. Vai ser um barato ter você com a gente. Ju, fiquem com Deus. Ju, muito obrigado. Eu te amo de paixão e que esse seja mais um dos nossos inúmeros momentos juntos, ok? Que Deus te abençoe. Até a próxima. Te amo. Obrigada, gente. Um beijo e segue a gente, tá bom? E lembre-se, ser ator é muito mais que decorar textos. Um grande abraço e até a próxima.